agora, né, para deixar no espaço de vocês de estudo, para estar revendo durante a semana aí, caso necessário, certo? Então, nós vamos aí nesse curso intensivo aí de Spiral Tape, só uma introdução a respeito do que nós vamos aprender, né? Pois bem, esse é o poderoso, né? Então, eu vou ler para vocês rapidamente aqui que em 1970 o professor Nokuta Kata Nataka, olha só que bonito, Nobu Tanaka, é isso? Tanaka, quer dizer, cada um fala como quiser, porque o nome, tudo assim, são os nomes engraçados que nós temos hoje, né? Ele é acupunturista, né? Ele montou a sua própria clínica e ao longo dos anos, em suas observações, ele constatou que quando se enfaixava a parte lisada do corpo de um atleta, a dor da lesão diminuía e aumentava de acordo com a direção do enfaixamento. Então ele passou a pesquisar a relação entre músculos e articulações, percebendo assim que para manter o equilíbrio do local a ser tratado, havia um ponto correspondente ao lado oposto. Ele descobriu também que, traçando uma linha imaginária entre os locais afetados a serem tratados, essas linhas formavam uma espiral perfeita e, assim, em 1980, ele determinou a criação da teoria do Spiral Tape ou terapia do esparadrapo. Então, ele foi realmente o que pesquisou, ele que criou, ele que ele detém, né, tanto a pesquisa quanto o saber e a aplicação desse primeiro método aí que ele inventou e super de observação como é de um bom oriental, né? Pois bem, aqui no Brasil, nós temos um médico, né, que ele vem implantando aqui, ele implantou desde 1996 essa técnica aqui no Brasil. Deixa eu ver, mostrar a fotinho dele para vocês. Pois bem, esse eu até fiz questão de colocar o livro dele aqui no Brasil, né? Porque caso tenha interesse de vocês adquirir esse ensino básico, né, desse livro, eu acho interessante. Então, ele é um médico, ele é acupunturista, ele vem a ser filho já também, né, de um acupunturista que abriu uma clínica aqui no Brasil há 23 anos, e ele trouxe essa técnica desde 1996 para o Brasil. E foi interessante a história do Tadamasa Yamada. Olha só o nome da criatura. E a gente trava uma língua horrorosa para falar o nome desses poderosos, né? Então, o que aconteceu? Ele, quando um aluno dele, né, ele foi trabalhar no Japão como massoterapeuta, né? Aí, quando esse aluno voltou, desse médico aqui do Brasil, ele voltou dizendo sobre essa técnica. E esse médico, né, o Yamada, ele falou assim, olha, isso aí é modismo, isso não vai funcionar. Pois bem, ele viaja um período, né, também para o Japão. Ele ganha um livro, né, do seu mestre lá no Japão, falando sobre essa técnica. E durante o voo, né, ele voltando para o Brasil, ele teve uma crise de asma, assim, terrível no voo, né? Deixa eu atualizar para H. Ele teve uma crise de asma durante o voo. E ele estava com um livro na mão, né, ali nas coisas, na bagagem dele de mão. Ele pegou esse livro e ele aplicou. Ele lembrou que ele deu uma lida e tinha uma parte onde falava sobre asma. Pois bem, ele aplicou e em 15 minutos a crise dele de asma tinha ido embora. A partir dessa constatação, ele percebeu realmente que essa técnica é uma técnica que merecia todo a sua atenção, né, e credibilidade. A partir disso, ele implanta isso no Brasil, essa técnica. Eu estou atualizando porque a Juliana acabou caindo, né, então eu vou atualizando para vocês. Então, o que nós precisamos saber, né, ele aí ele é da associação, né, aqui no Brasil, né, tem uma associação extraordinária a respeito dessa técnica.
Então, o que nós primeiro temos que saber é uma técnica que o princípio é o mesmo da acupuntura. E esse médico, o Yamada, ele diz o seguinte, que ela é melhor, prestem atenção, ela é melhor do que a aplicação da acupuntura com agulha. Bom, se eu ouvisse essa afirmação de outra pessoa, eu ia desconfiar que era de alguma forma tendenciosa e tudo mais, ou comercial demais. Como nós estamos falando de um médico, estamos falando de acupunturista que detém a técnica de agulha e todas as outras relacionadas a essa técnica, eu fiquei imaginando, mesmo que fosse por publicidade, mesmo que fosse para alavancar uma nova técnica no consultório dele, em clínica e na associação, eu me recuso a acreditar nisso, porque se ele tem a técnica da agulha, ele poderia ficar só na agulha. Se ele acaba trazendo uma técnica, dói muito, aliás, não dói nada, né, em relação à agulha. Nós temos também a aplicação na acupuntura com cristais, como puntura, como semente de mostarda, de prata e tudo mais, né, que também dói, né, porque está estimulando um local, mesmo sendo de reflexo, doloroso, né, que dói mesmo. Bom, pois bem. H segura. A Gamelina tá vendo a diferença do que é uma conexão, né? Do primeiro mundo e o que é uma conexão, né? No Brasil. Então, se esse doutor, né, ele diz para nós isso em declaração numa entrevista que a técnica é mais eficiente e rápida do que da agulha, nós vamos, sem sombra de dúvida, confiar na palavra desse homem, desse doutor e desse acupunturista e que tem como seu princípio todo o conhecimento oriental. Bom, então o primeiro item é o mesmo princípio da acupuntura. É uma técnica, como eu disse, associou, né, ao saber oriental e ocidental. Nas questões orientais, nas questões ocidentais, nós estamos falando de uma atuação, né, relacionada, né, aos músculos, às articulações, às inervações, certo? E toda a questão oriental no campo energético, né, sutil e tudo mais. Bom, então aí o método inovador. Os princípios são os mesmos da acupuntura, ou seja, o toque do esparadrapo sobre a pele estimula pontos pelos quais flui a energia vital, redirecionando-a e equilibrando o seu fluxo. É interessante notar que as fitas adesivas não comprimem a pele. Esse é o primeiro conhecimento importante, tá? Nós não vamos comprimir a pele, nós não vamos estar enrugando, nós não vamos estar esticando, nós vamos só estar colocando o esparadrapo no local. Trata-se, na verdade, de um estímulo bastante suave, mas, na opinião do médico, de efeitos mais rápidos e intensos que os da acupuntura. Outra característica que diferencia o spiral tape da maioria das terapêuticas ou das terapias é o fato de mesclar o conhecimento da medicina oriental e da ocidental. Vocês vão reparar que muita coisa eu falo antes e depois eu leio, né? Quer dizer, eu esqueço de passar o slide, que acaba sendo para mim só um guia e para poder fixar um pouquinho mais a atenção de vocês, né? Então, qual é o saber primeiro que nós precisamos absorver relacionado à terapia de correspondência? Então, nós temos que fundamentar esse conhecimento, né, Zo? Nós temos que fixar esse conhecimento, porque eu entendo que quando nós aplicamos uma técnica ou verbalizamos uma opinião, quando nós temos o fundamento, mesmo que eu não tenha que estar explicando sempre didaticamente o que significa essa técnica, o fato de eu absorver como não só como verdade,
mas como conhecimento. E quando isso fica no nosso inconsciente ali, olha, eu absorvi, eu sei que funciona, quando você for aplicar, quando você for divulgar isso, quando já está, você fica tranquilo, você passa uma segurança na fala, você passa uma segurança na técnica que vem somente disso, desse conhecimento, né? Então, qual outro conhecimento que nós precisamos estar cientes e absorver isso de uma forma tranquila, que é a teoria da correspondência, que tem super e tudo a ver com a técnica que nós vamos estar aprendendo aqui nesse curso. Os estímulos incomuns que derivam de um órgão interno hipersensibilizam as células da região da pele por onde se encontra a parte do cordão espiral operador de nervos autônomos. Depois eu vou traduzir tudo isso, responsáveis por aquele órgão. Assim, as estimulações, por menores que sejam, causam dores ou sensações anormais diferentes. A região da pele, controlada por esse nervo, que chamamos de secção epidérmica, coincide com a região onde aparece o reflexo somático visceral derivado de um órgão interno. Esses fenômenos ocorrem com frequência nas camadas em que o tecido endodérmico, que abriga os nervos sensoriais, é mais fino. O local onde isso é mais observado é no cinturão da pele hipersensível. O fenômeno de reflexo somático visceral sensorial ocorre também nas mãos e nos dedos e também nos pontos correspondentes, porque aqui ficou uma tarja laranja, eu não leio aquilo ali. Deve ser pontos, enfim. Bom, o que tudo isso significa é o que vocês já sabem, né? Que nós temos em todo o nosso corpo uma rede como os NADs, por exemplo, como centros energéticos, e nas nossas mãos, como na orelha, no pé, em vários pontos do nosso sistema, nós temos primeiro microsistemas, né, ali representados por reflexo. Então, se eu tenho os 7 centros energéticos na localização normal, né, acima da cabeça, na frontal, laríngeo e tudo mais, que nós vamos também ver nesse curso, eu vou ter também, da mesma forma, esses 7 centros energéticos, de uma forma a encontrar o seu reflexo nos pés, né, na mão, na orelha e outros locais aí, na íris, né? Exato, Dada. O Michael Jackson já usava há muito tempo essa técnica. Pois bem, então eu vou ter sensações, existe uma inervação para isso correspondente no nosso corpo todo. Por esse motivo, principalmente, que eu vou estar aplicando o esparadrapo, como, por exemplo, nessa foto, e eu vou estar de uma forma a atuar diretamente no órgão, nas questões bioenergéticas e energéticas. Eu vou estar aqui, quando eu falei para vocês, né, nós vamos ter 3 tipos de avaliação, de técnica para avaliar. Uma é local. A pessoa, vamos supor, ela está com uma dor lombar. Eu vou ter uma técnica para estar medindo e através dessa técnica eu vou perceber como será colocado a malha. Malha, sempre quando eu falar malha, eu estou falando do esparadrapo, tá bom? Dá sim, Juliana, desde que você alcance. Tem umas que você vai poder fazer com correspondência na mão. Outras locais, por exemplo, se eu preciso, se é algo de inflamação e eu estou com uma dor local, se for na minha lombar, alguém vai precisar medir isso para mim, porque eu não vou alcançar. Eu vou alcançar para fazer o teste, né? Para que lado eu vou colocar o esparadrapo, a malha. Porém, na hora que eu for aplicar, alguém vai ter que aplicar para mim, né? Olha, coloca 4 fileiras de esparadrapos dessa forma, no sentido tal. Aí alguém pode aplicar para você. Mas
Fora isso, você pode aplicar o tempo inteiro da forma que você desejar, que você vai ter o mesmo resultado. Por que isso? Porque, diferentemente de outras técnicas, nós não estamos falando, por exemplo, que depende das questões energéticas da pessoa, do cliente, ou desculpa, do profissional, para ele estar emitindo energia boa para o cliente. Não. Esse não é o fundamento dessa técnica. Por isso que ele é diferente. Qual que é a nossa pretensão? O que nós pretendemos em relação a isso? Eu tenho uma dor local, ou um comportamento, ou um pensamento, aonde eu sei a correspondência dele no meu corpo, e ali significa, em última análise, que não está fluindo a energia. Não flui. Nós vamos desbloquear. Então, por esse motivo, é auto-aplicado. Certo? Vamos seguir mais um pouquinho. Alguma pergunta? Vão fazendo perguntas aí, tá bom? Nossa. Bom, eu não vou... É só colocar o slide para vocês aí. Eu não sei se essa informação está na apostila de vocês. De qualquer forma, essa técnica, né, ela é extraordinária para os distúrbios ósseo-muscular relacionado ao trabalho, ao ler, né, ao ler lesões, né, de esforços repetitivos. Então, toda a parte muscular, artrite, artrose, inflamação, dores, por tensão, por ansiedade, por estresse, é utilizado nessa técnica e ela é muito boa para isso. Né? Quando nós procuramos uma terapêutica na medicina tradicional para essas duas modalidades aí de disfunções aí por repetição e por trabalho, nós não encontramos muitas alternativas, né? E nós podemos utilizar isso e ter uma técnica que dê solução para isso tudo é muito legal. Por quê? Primeiro que é uma epidemia, né? Nós sabemos que os trabalhadores, pessoas que trabalham com computador, né? Lógico que numa era mais tecnológica, todo mundo fica mais tempo sentado, clica muito no mouse, ou até as outras profissões, né? Mais uma costureira, né? Qualquer profissão de repetição, né? De movimentos de repetição ou de esforço de repetição, eu vou ter aí um comprometimento, né? Então você pode amenizar. Uma coisa que o professor Wilson sempre falou no curso dele, e isso me marcou muito sempre, ele sempre disse assim, para quem tem dor, para quem está com dor crônica, qualquer dor, se você, profissional, é capaz de amenizar, neutralizar, ou até fazer com que a pessoa suspenda completamente a sua dor, por 1 minuto, 5 minutos, só sabe o valor disso quem sente a dor. Se nós temos uma dor de dente, por exemplo, você vem naquele processo com dor, se por 1 minuto você não sente mais, parece que você vai direto para o céu, né? A sensação de prazer é imensa. Então, quando nós temos uma técnica que você vai tirar a pessoa daquele estado de dor aguda, isso por si só já é divino, na minha opinião. É divino. E essa técnica vocês vão poder trabalhar diretamente quando a pessoa falar, olha, eu tenho essa dor, tô com uma tendinite, né? Eu trabalho o tempo inteiro no computador, ou eu tenho isso, ou tenho aquilo, né? Pessoas, donas de casa, né? Enfim, é uma excelente técnica. Vamos lá seguir mais um pouquinho. Deixa eu seguir aqui o meu... Deixa eu ver aonde que eu estou. No cérebro já? Deixa eu ver se tem alguma coisa para falar para vocês. Bom, aqui na apostila de vocês, vocês vão encontrar o seguinte texto. A busca de métodos eficazes para combater as dores é tão antiga quanto a própria humanidade. O segredo do êxito dessa técnica reside na relação que existe entre a nossa pele e os órgãos internos.
certo? Então é mais ou menos o que eu falei no slide anterior. E o que isso significa, né? Significa que o segredo existe dessa técnica, né? Como eu acabei de ler para vocês. Por que que isso funciona? Primeiro nós estamos falando que essa malha ela libera, na hora que você coloca, porque por existir essa correspondência, ela começa a liberar hormônios benéficos que vão atuar diretamente na dor, né? A causa da dor, né? E aonde tudo isso processa? No sistema central, né? No sistema nervoso central, no cérebro. A Cirlane está perguntando, também funciona em casos de ela está perguntando se em caso de cistite, gastrite. E, olha, não somente nisso, em depressão, em ansiedade, em estresse, em medo. Porque se nós somos um sistema interligados, e se eu estou afirmando, né, né, sério, vocês vão. Olha, é uma pena. Primeiro que eu vou dar esse curso só daqui uns 6 meses depois. Pena que as pessoas não perceberam, acho que o que significa essa técnica. Para eu estar entusiasmada é porque o negócio tá bom. Sério. Oi, Nédina, se nós falarmos que isso, só essa terapêutica, ela é 100%, ela se basta? Não. Não. Ela não vai se bastar. Agora, se eu estiver tratando como complemento, por exemplo, tem um local específico que eu vou ensinar para vocês para quem tem insônia. Por exemplo, para quem tem insônia. Se eu, através da anamnese, percebo quais são os motivos pelos quais psicológicos ou alimentar ou qualquer coisa relacionado a um problema, né, deixa eu só, oi Nédina, deixa eu atualizar. Por exemplo, se eu souber que a pessoa tem insônia porque ela tem um desvio, né, com algum problema de adenoide, por exemplo, lógico que eu vou amenizar com essa técnica. Tem H? Tem. Tem por quê? Se você me falar, olha, o H fez uma pergunta interessante, né? E técnica para emagrecimento? Olha só, depende da motivação e o motivo pelo qual a pessoa quer emagrecer ou pelo qual ela engorda. Vamos exemplificar. Se eu tenho uma pessoa que ela engorda, ela tem uma relação com a comida como compensatória, e eu sei que o mecanismo importante nesse contexto é a ansiedade. Pois bem, se eu aplicar o esparadrapo no ponto exato em relacionado à ansiedade, de uma forma indireta, eu vou estar baixando, amenizado a ansiedade, que vamos supor que seja aí um combustível para a pessoa comer muito, ou estresse, né? Eu vou estar ajudando essa pessoa a emagrecer. A mesma resposta eu dou aí para a Cir, quando ela perguntou, e gastrite? Na apostila de vocês, a apostila 1, já eu vou falar sobre isso, eu enumerei mais ou menos umas 30 condições para mais de paralelo emocional referente à dor. A ciático, a dor no ombro, a dor na perna, a dor, a bulimia, a depressão. Qual é a correspondência? Por que eu coloquei isso na apostila dentro dessa técnica? Para justamente na anamnese, quando vocês tiverem um quadro, né, de queixas da pessoa e da observação de vocês através das técnicas que vocês detêm já, vocês vão perceber qual é a correspondência, qual é as questões psicológicas daquela pessoa que está aí facilitando ou proporcionando uma gastrite nervosa. Que pela alopatia já viu que não é de fundo bacteriano, não é um vírus, não é nada. É por questões da personalidade, das questões de estresse que ela está passando. Então, eu com o esparadrapo vou estar trabalhando
É esses setores. Até aí, perfeito? Porque funciona? Olha bem esse slide que eu coloquei para vocês. Olha só. Se eu estou falando que na pele nós temos uma correspondência, um inervamento total no corpo. Isso pela medicina tradicional e pela medicina oriental. Cada uma vai estar dizendo de uma forma. Pois bem, se eu digo para vocês que todo lugar de reflexo e correspondência, eu estimulando de alguma forma, eu vou estar. Não tem um cérebro aí para vocês? Deixa eu ver. Não é esse aqui agora, Azul? Olha. Se eu falo para vocês que todo esse mecanismo da dor, absolutamente tudo passa pelo sistema nervoso central e pelo sistema autônomo, o que eu estou falando para vocês? Que eu vou estar produzindo alguns hormônios. Então, se eu falo que eu posso produzir a endorfina, que é uma substância natural que nós produzimos, que é diretamente ligado à dor, a endorfina está uma relação com... ela tem a mesma potência do que a morfina. A mesma. E nós produzimos isso no nosso corpo. Se eu tenho uma técnica que eu estimulo uma morfina natural, eu vou neutralizar e amenizar a dor de uma pessoa. Se eu tenho uma pessoa com depressão, e se eu estimular o lugar certo, correspondente aonde ela vai produzir ou vai neutralizar as suas questões ligadas, por exemplo, à serotonina, ponto para nós. Então, essa técnica não tem nada de extraordinário, nada de inventado, nada de mágico, nada da 10ª geração ou da dimensão, nada. É comprovado. Por isso que ela é bacana, é o saber oriental com o ocidental. Certo? Vamos seguir mais um pouquinho. Pois bem, então só para fazer fechar um primeiro assunto em relação a isso. Qual é a relevância desse estudo? Então, trata a energia, utiliza pontos e teorias da acupuntura para reequilibrar o fluxo de energia vital. O Spiral Tape é uma técnica indolor e não invasiva. Trata a parte física, que é o músculo, articulações e inervações. Essa é a relevância desse curso. E se vocês estiverem com dor aqui, na parte por enquanto, alguém tiver alguma dor aqui, né? Depois eu tentei uma foto na apostila que eu coloquei aqui, vou mostrar para vocês para dor de cabeça quando é de tensão, por nervoso, por ansiedade, por estresse. Deixa eu ver se agora o nosso próximo... ok. Eu vou parar nesse slide agora para vocês, eu vou falar rapidamente sobre energia vital, porque eu sei que muitos aqui já conhecem bastante até, muito mais do que eu possivelmente em relação a esse assunto. Mas, como isso é uma matéria importante para entender essa técnica, não tem como eu falar, olha, energia vital, ela pode ser neutralizada ou equilibrada, o fluxo, e vai e volta. E se a pessoa não sabe o que é uma energia vital? Ou se sabe, esqueceu, ou não reforçou o conhecimento. Então, eu vou parar aqui um pouquinho a nossa gravação. Eu fiquei encantada, né? Porque dá um panorama geral, né? Do que nós sabemos, do que nós falamos. É muito bom, né? Esse vídeo é muito bom mesmo. É um dos melhores que eu vi nesse... completo, no mínimo, né? Muito bem feito. Muito bacana. Bom, foi só para dar do que tudo foi dito nesse vídeo. É verdade, a H tá dizendo que lembrou do nosso compromisso com a vida. E o quanto nós precisamos estar comprometidos, né? Mais do que o compromisso é estar comprometido de verdade, né? Em todas as esferas. Então,
Do que foi dito no vídeo, eu acho que nós temos bastante conhecimento aqui, os alunos, né, têm bastante conhecimento. Pode ser que em uma área nem tanto, mas é um saber que a maioria de vocês, né, pelo estudo que já fizeram nessa área holística, sabem bem a respeito. Então, a energia vital, né, para se manter vivo, o homem vai captar diversos tipos de energia. Através do quê? A princípio do ar, da energia cósmica e dos alimentos sólidos ou líquidos. Perfeito? Então, essas três formas que mais ou menos nós entendemos como absorver a energia, né? Então, através dos alimentos líquidos e sólidos, nós vamos estar aí utilizando o aparelho digestório, né? Para quem não sabe, creio que todo mundo já sabe, mas nunca é demais falar, né? Há mais ou menos de 5 a 10 anos, talvez, para cá, né? O termo correto para nossa área, para quem é um profissional da saúde, né, é o termo digestório e não digestivo mais, certo? Então, o metabolismo, ele se transforma, né, em componentes de alimentos, né, como combustível para manter a máquina humana em funcionamento. O ar, né, usamos o aparelho respiratório. Deixa eu atualizar para a Juliana. No ar, nós vamos estar utilizando o aparelho respiratório, né? Então, através da respiração, nós absorvemos o oxigênio, lógico, né? Indispensável, todo mundo sabe, para a sobrevivência, e a força vital se circula pelo nosso corpo, né? Através do sangue e finalmente exala pelos poros. E em relação também a energias espirituais, que seriam as energias cósmicas, né? São energias que podem vir de outros seres, para quem assim acredita, né? Ou simplesmente vem de energias mais sutis, que é do nosso próprio planeta e é do nosso próprio, todas as outras dimensões e tudo mais, certo? Então, isso não é nada muito diferente do que nós sabemos, né? E isso nós podemos comprovar que essa energia positiva ou negativa, boa ou ruim, creio eu que todos nós aqui já tivemos. Está com 2 nomes aqui na sala, Juliana. Pode ser isso, tá vendo? Tem você, Juliana, dobrado na sala. Ou um vai cair agora daqui a pouco, ou você está escutando de uma forma dupla. Bom, isso nós podemos perceber, né, o quanto essa energia está circulando e como ela circula, né, o tempo inteiro. Creio que muitos de vocês podem estar um ambiente, por exemplo. Às vezes nós entramos num ambiente e começamos a passar mal. Ou voltamos de um ambiente com uma fadiga, um cansaço imenso, né? Dependendo do local, às vezes até quando a gente volta de um hospital, quando a gente volta de um velório, ou qualquer outra situação, né? Que você percebe que não aconteceu, lógico que a tristeza do local, ou as pessoas tristes, você acaba absorvendo isso para você, né? Então nós temos, e o contrário também é verdadeiro, né? Pessoas, situações que o ambiente é extraordinário nas questões energéticas mesmo, né? A energia ali que está sendo promovida por aquele grupo, podemos dizer, por exemplo, quando nós reunimos para uma prece, para uma oração, o quanto isso pode movimentar e quanto isso deixa, né, nós saímos desse ambiente super leves e tranquilos, né, porque as questões da energia foram todas benéficas quando o intuito é esse mesmo, né. Então, então, o que nós podemos considerar? Que a dor, que aí voltando um pouquinho para o nosso curso, que foca muito, né, nas questões da dor, a dor física, psicológica e emocional, e sempre será um bloqueio, né, da energia. Sempre será o bloqueio da energia. Esse é um dos fundamentos. Então, a partir do momento que eu faço aquela energia daquele ponto específico fluir, ou através de um ponto específico eu vou estar de uma forma de correspondência e reflexo atingindo, né, o sistema nervoso central ou o autônomo, eu estou fazendo aí um bom trabalho. Então, sempre será assim. Então, lógico, quando eu falo energia vital, eu vou ter que falar também da aura, né, que todo mundo também já conhece, já sabe em relação
a isso. Essa é uma foto, né, mais ou menos um pouco parecida com o que apareceu no vídeo, né? Então, a energia que circula para o nosso corpo, quando flui, promove um estado de saúde e quando sofre alguma alteração, né, deficiência, excesso ou estagnação, isso é importante nós sabermos. Quando falamos que ali existe um comprometimento nas questões de energia, eu posso estar falando que existe uma deficiência, eu posso dizer que existe um excesso e eu posso dizer que existe uma estagnação. Então, quando esses três fatores acabam acontecendo, ou até de uma forma isolada, né, a pessoa tem uma deficiência, um excesso ou uma estagnação, né, esse estado que leva um ser humano à doença. Então, a dor nada mais é do que a obstrução, né, do fluxo. Obstrução do fluxo, ponto. Né? Tendo isso em mente, nós vamos conseguir trabalhar não só com essa técnica, né, como todas as outras técnicas que nós temos conhecimento. Bom, então falando um pouquinho sobre a aura humana, vocês sabem, né, eu vou colocar a história desse pesquisador, né, que nós tivemos aí a máquina Killer, né, sendo uma máquina onde nós podemos captar o que seria a aura. Então, nesse exemplo que eu estou colocando para vocês, né, então do lado esquerdo, primeiro nós temos a aura do medo e da fobia. Quando nós utilizamos essa máquina, ou as pessoas que são videntes, elas conseguem visualizar isso a olho nu mesmo, né, a aura de uma pessoa. Existem pessoas que têm essa capacidade. Nós vamos encontrar, ou através dessa máquina, ou dessa pessoa que ela consegue ver essa aura. Quando nós falamos de medo ou fobia, nós vamos ver exatamente essa figura do lado esquerdo. No centro, nós temos o total desequilíbrio emocional. Então, aí vai apresentar, não é contínua a aura, as cores que estão associadas ao medo, né, e ao desequilíbrio, né, e do lado, a última aí, a tendência a tumores, né. Então, é importante, eu vou dar uma parada novamente agora, porque eu gostaria que quem não tivesse ainda o conhecimento dessa pesquisa e quem é realmente esse pesquisador, tudo, vale a pena conhecer. Estou mostrando para vocês aqui, muito bom, né? É bom, né? Enfim, sempre cursos eu acho que é importante. Eu creio que vocês disseram, nossa, eu vou falar sobre esparadrapo o tempo inteiro nesse curso, né? Mas aí eu estou tentando mostrar para vocês, né? E na apostila tem todo esse material, na primeira apostila, né? Todo o fundamento porque essa técnica funciona. Então, quando nós falamos, o que pode desequilibrar, né, a aura humana, né, tem alguns aspectos. Então, eu posso estar desequilibrando, né, deixando essas variações aí da aura humana, nós podemos estar desequilibrando, né, através da química mesmo, né. Então, por exemplo, uma carência de cálcio e ferro no organismo pode estar mudando o formato, as cores, né, e a continuidade dessa nossa aura. Em alguns aspectos energéticos também, né, então existem a exposição do nosso corpo no campo, né, nocivo, como eu dei o exemplo do hospital, do velório e assim por diante, pode ter algumas influências, como também influências de eletromagnéticos artificiais, né? Campos de radioatividades também. Então, nós podemos ter, né, computador, televisão, essa nossa exposição, né, também pode estar mudando, né? As questões psicológicas, como tem aí nas fotos de vocês, como o medo, o ódio, o desejo egoísta, a incapacidade de definir campos da própria vida, que seria a insegurança, né? Ou outros mecanismos psicológicos podem estar também alterando a aura. E a espiritual também não poderia deixar de falar aí também, as experiências mediúnicas, né? Sem ter de verdade o conhecimento e o controle efetivo sobre esse fenômeno, também pode, eu posso dar o exemplo, por exemplo, como aquelas brincadeiras do copo, né? A pessoa que vai lá, isso acontece muito na adolescência, acontecia muito mais em outras oportunidades, hoje nem tanto, mas as pessoas começam a brincar com essa área sem ter
o mínimo conhecimento, né? Como é brincar com o copo anda, o copo vai, e a pessoa vai comprometendo também, além de outras questões, a questão da sua integridade da aura humana, né? Da sua aura. Perfeito aí para vocês? Até aí perfeito para vocês todos? Então, uma forma que nós podemos, além do esparadrapo, além de outras técnicas que nós possuímos, uma forma que nós podemos orientar o nosso cliente e a nós mesmos, né? Nós poderíamos, por exemplo, existem algumas árvores, né, que o campo, a aura dessas árvores, ela é muito parecida com a nossa aura humana. Então, por exemplo, o eucalipto, o pinheiro, o carvalho, né? Por exemplo, se eu estou com energia muito baixa, se eu estou percebendo que eu tenho esses mecanismos, né, medo, ódio, ou eu estou com uma deficiência qualquer nesse setor, eu posso, né, para além de todas as técnicas que nós temos, né, para poder equilibrar a aura, nós podemos lançar mão disso, por exemplo, né, ficar perto do campo energético dessas árvores. Né? Então eu posso tirar o sapato, eu posso entrar no campo e eu posso de alguma forma estar tentando equilibrar aí ou reorganizar a minha aura quando eu percebo. Então é uma indicação simples, fácil, que vocês podem estar passando isso também para o cliente de vocês, né? Pois é, eu tenho isso também, né? Quando eu sinto que eu estou muito com energia muito baixa, eu vou mesmo. Eu tenho aqui perto da minha casa, uma quadra da minha casa, o Campo de São Bento, que é um campo maravilhoso, com chafariz, com patinho, e árvores centenárias, né? Eu pego a maior, a grossa, a altíssima e eu abraço mesmo. Eu tiro o sapato, coloco o meu pé na grama e abraço. E eu fico só imaginando e dou muita risada, né? Porque eu fico imaginando o pessoal olhando isso. Fala, louca lá, né? Doida abraçando. Deve estar com falta de namorado essa. Tem que abraçar até árvore, né? Ou árvore. Ou o pessoal também... Ou o pessoal também pensa naquele... Qual é o nome daquele rapaz pansexual? O ser gay, né? O ser gay que teve tesão pela árvore, né? Uma época. Lembram da história do ser gay? O ser gay é uma coisa impressionante, né? Ele disse isso uma vez, né? Então não podemos nunca deixar de perceber que o nosso organismo ele funciona, né? Como uma máquina, mesmo, e nós vamos ter aí a necessidade de, como eu disse para terminar esse assunto, o oxigênio, a nutrição e a energia vital, que muitos chamam de prana, né? Outros vão chamar de que quando essa energia entra no nosso sistema, que seria uma energia primária, que é o Kundalini, né? Que alguns também refere-se a Kundalini, né, a forma que isso é distribuído no nosso corpo, certo? Então, em relação a esse assunto, tem muito mais coisas lá na nossa apostila em relação a isso, né? Bom, aí lá na apostila eu fiz questão de colocar também os sete centros energéticos, toda a função deles, como as suas glândulas, né? A pineal e assim por diante, como nós equilibramos. Aí eu quebrei um galho aí, para quem não sabe ainda, não teve acesso, creio que a maioria sim, mas deixei lá para ficar registrado, né? Quais os alimentos que eu vou utilizar para equilibrar esse centro, qual as cores, qual a pedra, qual a água, né? E complementei ali o estudo dizendo que como nós equilibramos os centros energéticos com o esparadrapo. Então nós vamos aprender, por exemplo, eu faço a medição pela minha técnica que eu tenho, né? Vamos supor de pendular ou outra técnica, onde eu percebo que eu tenho um desequilíbrio do meu cliente no plexo solar. O que significa ter o conhecimento do esparadrapo nisso? Quando eu equilibro o meu cliente no consultório ou no espaço holístico, nós sabemos que em pouquíssimo tempo, inclusive na porta do nosso espaço, o cliente pode desequilibrar aquele centro energético por tudo e por nada. É muito simples desequilibrar
um centro energético, e quando ele está em desequilíbrio, ele pode virar um distúrbio e isso pode trazer uma doença. Então, o que seria isso? Para além da indicação de alimentos correspondentes aos centros, para além da cromoterapia e tudo mais, quando eu coloco um esparadrapo na mão do meu cliente com a correspondência dos centros, dos 7 centros energéticos principais, e quando eu coloco, para além do esparadrapo, eu coloco um esparadrapo colorido, eu estou associando a espiral, se é para a esquerda ou para a direita, eu associo a cor correspondente ao centro energético e eu faço com que meu cliente permaneça mais tempo com ele equilibrado. Então, esse é mais uma técnica que nós vamos utilizar para além do nosso consultório, para além da nossa atuação, o meu cliente possa estar ainda por mais tempo com aquele centro energético equilibrado. Alguém tem dúvida a respeito disso? Do como funciona o esparadrapo? Tá tranquilo, né? Então, na apostila nós temos todos os centros energéticos que nós chamamos, que são os chakras, né? Como o pessoal fala, e nós aqui no IET nós utilizamos o termo centro de energia vital. A Juliana pergunta, Lu, e nós encontramos esses esparadrapo? Encontra sim, Juliana. Encontra sim. Juliana saindo, Juliana voltando. Encontramos sim. Nós podemos utilizar o esparadrapo branco, aquele normal. Tem um que tem a cor da pele. Tem um que é colorido. São várias cores, né? E o que importa para nós na malha, no esparadrapo, é ele ficar bem aderido à pele, né? Então, a qualidade do esparadrapo é importante porque depois o cliente pode, depois de 2 horas, ele pode tomar banho normal. Então, se eu tiver um esparadrapo, né, ou algo que possa fazer esse trabalho da espiral bacana, que não vai molhar, não vai cair, não vai desgrudar, podemos utilizar. Eu estou lembrando daqueles, sabe aqueles durex coloridos, Juliana, que nós compramos? Tem um durex, tem verde, vermelho, amarelo. Eu ainda não comprei para ver a qualidade de quanto aquilo fica, na verdade, na pele. Porque o importante é isso. O que nós temos que saber, que eu posso dar uma palhinha do que vai acontecer no dia 16, é que nós temos que deixar esse esparadrapo no máximo 3 dias. Possivelmente é ruim, porque tem a ver com para colar em papel, né? Mas tem o esparadrapo colorido mesmo, tá? Isso, Edilene me lembrou. Ainda mais se a Edilene é da área da educação, né? Edilene aí, na hora a gente lembra. Mas eu acho que não deve aderir muito bem à pele, né? Agora, nós temos no comércio o esparadrapo vermelho, o esparadrapo colorido, né? Porque o cliente tem que continuar tendo a vida dele. Então, o que é importante saber? Se eu coloco o esparadrapo, o cliente tem que ficar no máximo 3 dias com ele e voltar para a nossa avaliação. Por quê? Se eu deixar aquele esparadrapo mais tempo, eu tenho o efeito contrário. Outra coisa a saber, se eu aplico o esparadrapo aonde não tem dor, porque ali não tem uma estagnação da energia, eu vou estar produzindo exatamente o contrário e a pessoa vai começar a ter problema naquela região. Salvo salvo as situações aonde nós temos que fazer em locais próximos quando tem um edema. Por exemplo, eu tenho um edema local ali no joelho ou na coxa, eu não posso colocar o esparadrapo em cima. Como nós fazemos o formato do esparadrapo que nós vamos colocar próximo da região vai estar trabalhando, tá? E na apostila vocês vão entender direitinho o que seria isso. Vamos ver o nosso próximo tempo. Bom, e não vou ler, né, que os centros energéticos vital, né, segundo antigas tradições asiáticas, o corpo humano possui um número infinito de centros de energia vital, né, que chamamos de chakras, que vem do sânscrito.
né, verdadeiros órgãos dos nossos corpos, e bom, enfim, aí todo mundo sabe, né? Só para ler rapidamente, o centro energético que nós consideramos, né, que é o básico, umbilical, básico ou base, né, umbilical, plexo solar, cardíaco, laríngeo, frontal e o coronário, né? São 7 que nós vamos ter acesso aí, como equilibrá-los através. Bom, e quais são as fotos correspondentes na mão? Essa é a primeira técnica aonde nós vamos trabalhar na mão. É o local onde nós vamos trabalhar na mão do nosso cliente, aonde ele tem o desequilíbrio. Então, o base, ou básico, né? Mas não utilizamos mais o termo base, é o número 1, que fica no pulso, no punho. O número 2 é o umbilical, que é a cor laranja. O plexo é o número 3, aquele do meio, que é o amarelo. O cardíaco é o verde, que é no dedinho. O laríngeo é o número 5, que é no indicador. E o número 6 é o frontal. E o coronário é o 7 no centro da palma da mão. Né? Muitos de vocês têm esse conhecimento já, que fizeram curso com isso, outros cursos aí, sabem. Então, nós vamos estar fazendo a espiral, como está na foto lá do espiral tape ali do lado esquerdo, é onde nós vamos colocar o nosso esparadrapo aí no nosso cliente para equilibrar o centro energético, certo? E a semana que vem nós vamos ver como. O que seria como? Como nós vamos estar posicionando. Se eu vou colocar uma espiral para a esquerda ou uma espiral para a direita, dependendo da minha avaliação. Com certeza, Edilene. Aliás, uma ótima ideia. Uma ótima ideia, né? Se for, né, uma tinta realmente a tóxica, não tem problema nenhum. Ou problema algum. Tá bom? Então, lá na apostila, como eu disse a vocês, eu coloquei, né? Então, o que seriam os distúrbios do ponto de vista energético? Eu coloquei só 2 exemplos para vocês aqui. Eu acho que lá tem uns 25 ou 30, né? Relacionado ao que significa para nós a dor de cabeça, enxaqueca. Nós vamos ter as questões neurais, vamos ter as questões ligadas à neurologia, ao sistema nervoso central, qual o comprometimento e tudo mais. Mas para fazer a anamnese e para ver qual é a correspondência disso e até a outras recomendações, eu vou ter que saber que para nós a cabeça, né? No caso da enxaqueca, tem cabeça e vários itens na apostila. Então, que significa? Que existe uma resistência ao fluxo da vida. Conflito entre o homem e a sua natureza. Mostra que tem um problema sexual, foi forçado, foi forçado, é isso? À tona. A pessoa precisa se conscientizar de sua sexualidade e de todas as outras energias dentro dela. Quando nós temos outras dores de cabeça de outras formas, tem várias ali na apostila, nós precisamos entender que, no mínimo, nós estamos lidando com uma pessoa com uma resistência muito grande em relação à mudança de valores, pessoas teimosas, pessoas que não conseguem lidar com a mudança. E muito mais do que isso, não conseguem que essa mudança possa vir de outro, né? Outro me convence que eu não estou certa, ou pelo caminho que eu estou andando não é o correto. Então, quando nós temos acesso a uma pessoa com dor de cabeça, nós podemos, como profissionais, levantar essa questão para também, mesmo através das terapêuticas, a pessoa poder estar também questionando se ela está tendo esse problema de comportamento e de pensamento. Outro exemplo que tem na apostila, que é todo ligado ao locomotor, que vamos falar da artrite, né? Força a pessoa a descansar e compensar por atividades demasiadas no nível físico, porque interiormente a pessoa se torna rígida, teimosa e cabeça dura. Ela é super moralista e chata.
amargurada, ressentida e mal-humorada, e ela não se sente amada. Olha só que como nós precisamos nessa área estar de verdade associando qual é a desordem. Qual é a desordem? Nem todos têm todas as características, né, porque senão seria demais a pessoa, né? Então podemos ter algumas das características relacionadas à pessoa, né? Ter a artrite, né? Então é bacana isso porque às vezes nós percebemos um ponto correspondente a esse perfil. Então, eu não vou trabalhar nas questões inflamatórias, eu não vou estar trabalhando nas questões analgésicas, mas vou estar trabalhando em pontos correspondentes aonde eu posso flexibilizar ou deixar fluir a energia daquele local correspondente ligado a uma flexibilidade, né? A pessoa ser estimulada de alguma forma a se questionar os seus valores, a sua moralidade e o seu moralismo, né? Vamos chamar melhor assim, em relação a algumas coisas, porque isso está produzindo doenças físicas nela. Perfeito? Bom, na apostila 1, nós vamos estar falando também da fisiologia da dor. Eu não sei o quanto para vocês isso é chato. Mas não tem como, mesmo que vocês não vá, ninguém vai se aprofundar muito nisso, mas se eu estou lidando com uma técnica que vai estar lidando com a dor, eu preciso estar, no mínimo, tendo um conhecimento, o que é esse universo da dor. O que é uma dor visceral, o que são cefaleias e quais tipos e o porquê elas ocorrem, né? Saber, por exemplo, né, como está nesse slide, que a dor é uma experiência única e pessoal, afetando as formas diferentes a todos nós. Quando somamos a experiência dolorosa com os costumes, cultura, hábitos, crenças e atitudes, terão uma maneira individual de sentir dor. Porém, homens e mulheres compartilham diferenças das mais diversas e não poderia ser diferente em relação à dor. Sem entrar na questão da sexualidade, existe uma grande diferença no funcionamento da estrutura do cérebro, na genética e nos hormônios. Logo, eu vou ter uma representação de dor diferente para um homem do que para uma mulher. O que significa isso? Que os homens têm menos dor, porém vivem muito menos. Eles são mais fortes para suportar a dor. Quando eu falo isso, parece que não, né? Porque o que nós temos de conhecimento é o seguinte: o homem é tão. Né? O homem, quando tem uma dorzinha, parece estar morrendo, vai na cama, a mulher suporta muito mais a dor. Nós suportamos sim por outras questões, que está dentro da cultura. Porém, as questões hormonais, genéticas, da estrutura masculina e feminina, não. O homem ele tem mais resistência a essa dor, fisicamente falando. Mas ele, por macho não chora, macho não tem dor, macho não procura médico. Então, eles morrem muito mais cedo, nós temos muito mais dores, porém, vivemos muito mais. Então, teoricamente, um homem pode passar pela vida inteira sem sentir dor. Para uma mulher é bem mais difícil. Existem requisitos da função que vem com a natureza. O parto, por exemplo. São olha só, são 8 mulheres com dor crônica para cada homem. Um protocolo que eu vou colocar na apostila 2 refere-se à fibromialgia. Por isso que quando a Cirlane perguntou a Juliana sobre as questões emocionais e psicológicas, se podem ser utilizados, sim, porque eu vou passar um protocolo da fibromialgia, que é uma doença por mais de 80% a 90% ligados às questões psicológicas que vão estar refletindo no corpo.
tá? Então, baseando nesse protocolo, nós vamos poder estar adequando, né, em outros tantos protocolos de atendimento. Eu estou afirmando a vocês que a mulher tem 8 vezes mais dores crônicas do que um homem. O homem é mais forte, a mulher vive mais. Mas quando se trata de dor, independente se é todo dia ou uma vez por ano, a única coisa que nós pensamos, eu quero eliminar essa dor. Não é isso? Então, pouco importa se é daqui a um ano, se é todo dia, né? Lógico, temos diferenças de o agudo para o crônico. Então, qual seria mais ou menos esse quadro que eu estou mostrando para você? A dor, a intensidade dela, a mulher sente mais e o homem sente menos. Suscetíveis a sentir, a mulher mais, o homem menos. A mulher queixa-se mais, o homem queixa-se menos. Qual é a tolerância? A mulher menos e o homem mais. Capaz de suportar, olha só a diferença agora. Aí que fala aquele. Por isso que nós falamos que o homem, quando tem uma dorzinha qualquer, ele cai, ele faz drama, ele fica de cama, né? Então, as questões de suportar a dor, a mulher suporta mais e o homem suporta menos. A variação hormonal, né? Seria a mulher mais e o homem menos. O uso de analgésico, a mulher usa 2 vezes mais do que o homem e o homem menos. A dor nas articulações, após o 45, nós temos mulheres que retratam para nós, né, em suas queixas, a dor vezes mais dor, né? O homem, depois dos 45, ainda permanece mais ou menos equilibrado. A dores abdominais, a mulher adulta também tem mais, o homem menos. A fibromialgia, 6 vezes mais chances de ter do que o homem. O homem tem é raríssimo nós encontrarmos um homem com fibromialgia, né? E dores de cabeça, as mulheres têm mais na fase adulta, né? E o homem tem mais na fase quando criança. Esse é um panorama interessante para nós só percebermos como, quando nós estivermos tratando de gênero masculino e feminino, o profissional deve considerar essas diferenças hormonais, genéticas, e até cultural, e até alimentar, e até de valores, né? Como o homem é forte, o homem não chore, e tá. Olha só, aí eu apresento a vocês qual é o nosso material. Primeiro, nós temos 2 tipos de material. O material com esparadrapo normal e a malha. Voltou, né, Juliana? Juliana sai, Juliana entra. Certo? Então, quais são os nossos métodos que nós vamos aprender na semana que vem? Nós vamos ter um teste digital. Esse teste é relacionado à força muscular. Nós vamos aprender a avaliação da dor local e vamos ter a avaliação do centro energético através ou da pendulação. Para quem não tem pêndulo, o espiral energético eu vou ensinar utilizando a mão. Então, não se preocupem, para quem não sabe pendular, que pode ser que eu consiga adaptar para vocês uma técnica. Por que eu digo isso? Nem todo o cliente, nem toda pessoa aceita o pêndulo. Pode sim. De preferência, nós utilizamos de preferência, tá? Pode ser qualquer um. Mas de preferência nós utilizamos o quartzo verde. Porque além do quartzo, né, ter toda os benefícios, né, por ser um quartzo, né, de cristal, nós temos a cor verde, que é a mais indicada para as questões de saúde e desequilíbrio. Isso nós temos aqui no IET sempre a indicação de ser o quartzo verde, mas não precisa ser. Eu só tem que ser. Não, pode ser o verde, que ele é o mais indicado para as questões ligadas a desequilíbrio, saúde e tudo mais, que é a cor correspondente, certo? Então, nós vamos aprender 3 tipos de avaliação, aliás, 4. A espiral energética, essa que eu vou ensinar vocês a fazer a varredura, é muito legal. A local,
que mede Vocês devem lembrar dessa técnica em outras técnicas. Sabe quando, por exemplo, tem uma técnica muito interessante que você coloca o alimento no estômago. Vou explicar. Pega uma banana, coloca, vocês podem fazer isso, tá? Só para testar, ver como é interessante de hoje para domingo que vem, para quem não fez ainda. Pegue uma banana, coloca no estômago. Com casca e tudo, em cima do estômago. Qualquer fruta, qualquer legume, qualquer alimento. Aí vocês vão pedir, vocês fechem a mão com o indicador e o polegar, fazendo o sinal de ok. Fecha com a força máxima. E vocês vão pedir para alguém tentar separar esse indicador desse polegar. Se nós tivermos resistência, né? A pessoa que está tentando puxar, eu vou mostrar a foto para vocês na outra apostila como é que se faz das duas formas. E é essa mesmo que nós fazemos em relação a aspiral esquerdo-direita, sinestrógeno ou destrógeno. O que acontece? Se você não tiver intolerância, aliás, façam melhor. Isso, pode fazer na palma da mão. Para quem tem experiência maior, Edilene, pode fazer na palma da mão tudo que eu estou falando. Para quem não tem ainda e for ligado à alimentação, pegue uma coisa que vocês tenham intolerância, que já é conhecido por vocês, que vocês têm intolerância. Eu não posso comer caqui. O que for. Coloca no estômago, em cima do estômago, e faça esse teste de resistência. É muito legal. Às vezes eu me alimento de algo que eu não sei se eu tenho intolerância. Ou se eu apresentei, ou se desenvolvi uma intolerância depois de uma certa idade. Sempre comi banana e nunca tive nada. Aí você come banana, não sei o que, e passa mal de estômago, e tem dor não sei aonde, e fica com peso, e não sabe o que é. Mas, gente, eu não comi nada de diferente. Não, você já desenvolveu uma intolerância à banana. Quer saber se está intolerante? Coloca em cima do estômago e faça esse teste de resistência muscular. E que é esse BID digital que eu estou falando para vocês. Então, nós vamos aprender 4 formas de avaliar aonde eu coloco o esparadrapo e que sentido eu coloco a malha. E se a malha que vem para o lado esquerdo é que vai embaixo ou que vai em cima. Então, percebe que por mais que essa técnica pareça fácil para quando a gente lê, por exemplo, na internet, se não for colocado de uma boa forma, complica. Essa malha que vem pronta, porque nós temos aplicações de malhas que é só na horizontal e vertical, não é diagonal. Essas malhazinhas pequenininhas que já tem pronto, essa que estou mostrando para vocês, inclusive, tá vendo? Colorida, vermelha, azul, transparente, cor da pele e tudo mais. Eu posso utilizar em pontos de inflamação. Por exemplo, eu posso pegar duas malhazinhas dessas pequenininhas e colocar quando a pessoa tem dor de garganta. Eu coloquei numa amiga de uma filha minha, da minha filha, ela foi no médico com pus na garganta, ela saiu de lá com antibiótico para tomar, ela tomou à noite quando ela veio aqui na minha casa, eu apliquei a malha, que eu vou ensinar para vocês. No dia seguinte, ela estava com 50% menos inflamação na garganta. Ela não tinha tomado nem o segundo antibiótico para dizer, foi o antibiótico. Eu segui isso, eu vi e coloquei a malha exatamente para dor de garganta. Ela, nossa tia, eu tô melhor, sinto ainda, né? Eu olhei, estava vermelha ainda, mas 50% menos inflamado. Bom, eu creio que foi a malha, porque ela estava num processo de pus na garganta. Não é porque estava irritada, vermelhinha, não. Eu via placas ali, ao ponto do médico ter recomendado, prescrito um antibiótico. Se eu, de alguma forma, com essa técnica, minimizei, neutralizei, ou pelo menos as questões da energia fluiu aqui naquele local,
E se aquele local estava inflamado, não só pelas questões bacterianas ou de virose ou o que for, mas associado a outras coisas ligadas ao centro energético da laríngeo, que por sua vez tem muito a ver com o perfil dessa pessoa, bingo, ponto nosso. Ponto. Quer dizer, então tá vendo como a gente tem que avaliar? Eu apliquei supostamente para a placa ali que tinha. Só que eu utilizei uma malha da cor correta já para equilibrar o laríngeo. Para fazer tudo ao mesmo tempo. De alguma forma potencializou. Perfeito? Alguma pergunta? Bom, então lá na apostila também nós vamos encontrar o sistema sensorial somático. É outro conhecimento técnico, não é um conhecimento complicado, mas ele é importante, né? O que seria um sistema sensorial somático? Então, quando nós falamos em somatizar, quando nós falamos que nosso sistema todo, né, é como nós vimos no vídeo, que tudo está, toda célula tem um receptor, então eu preciso conhecer minimamente o sistema sensorial somático. Então, o sistema sensorial somático fornece informações sobre as sensações corporais através da interpretação do ambiente interno e externo do ambiente. Quando eu falo em sistema sensorial somático, eu estou dizendo que isso é da medicina ortodoxa. Não estou falando da holística, não estou falando de um saber oriental. Eu estou falando que eu estou lendo para vocês uma comprovação da ciência. Então eu vou ler de novo o primeiro parágrafo. O sistema sensorial. Oi, Vera. O primeiro sistema sensorial somático fornece informações sobre as sensações corporais através da interpretação do ambiente interno e externo do animal. Gostando ou não, nós somos animais, né? E dizem uns que racional. Eu não concordo 100% com essa afirmativa, mas dizem as más línguas, né? Esse sistema que eu estou falando para vocês é um sistema, né, que ele é constituído por receptores. O que acontece com esses receptores? Traduz em quê? Na sensação do toque, pressão, temperatura, dor. Possui neurônios que transmitem impulsos sensoriais à medula, que é o tronco cerebral, e finalmente aonde? Ao córtex, que eu falo, que é o sistema nervoso central, onde o sistema nervoso autônomo, onde as sensações são percebidas, né? Então eu vou estar, olha só o caminho, isso pela ciência. Não é como nós vimos no vídeo, que parece que tudo que for dito ali não é bem assim, ou é tendencioso no mínimo, não. Esse tipo de sistema é importante, pois o contato físico entre os animais ou entre os mesmos ou os seres humanos ativam receptores de toque e pressão, o que é importante para a socialização entre os animais e uma forma de ligação entre os seres humanos, né? Então, a priori, esse é o primeiro motivo de socialização. Mas, na parte superior desse texto, e na apostila tem muito mais, eu estou dizendo que eu tenho receptores. Que o caminho é esse. Eu vou ter uma sensação, pode ser de temperatura, pode ser de dor. Isso vai estacionando neurônios que transmitem um impulso sensorial para a medula, que fica no tronco cerebral, né, que é o tronco, a espinha, né, a medula mesmo, né, toda a vertical, e finalmente vai para o córtex, ponto. Então é mais uma forma de saber, e vocês vão encontrar aí bastante informação na apostila referente a esse assunto, lembrando a vocês
que nós estamos falando um saber mínimo, porque nós não estamos aqui informando ninguém, né, especialista em conhecimento da dor na parte fisiológica, né, orgânica. Então, as sensações, né, que nós temos, né, esses receptores, né, normalmente, como eu li, é tato, pressão, calor, frio e dor. E quais são as sensações que nós temos? A muscular, a tensão, né, a angulação nas articulações, pressão profunda na planta do pé. Certo? Então, é importante ter esse conhecimento, porque aí você acaba tendo mais segurança na técnica aplicada. Perfeito? Alguma pergunta até agora aí? Como é que tá? Estamos quase terminando aí a nossa aula introdutória, né? Tá tudo bem até agora? Alguma pergunta? Tá tranquilo, né? Porque agora é só estudar a apostila, né? Tá tudo ok, não é nada de extraordinário, né? Vocês vão encontrar várias tipos de cefaleias lá na apostila. A dor, né? Também é visceral, que é importante esse conhecimento. Deixa eu ver mais o que tem adiante aqui para falarmos. Aí, ó, sensações viscerais, né? Dor, né? Repressão e algumas vezes a sensação de calor. Pode sim, está lá disponível para vocês estudarem essa apostila já. Tem lições para reforçar o conhecimento, ou fixar, melhor dizendo, né? Aí na apostila vocês vão falar vão ver um pouquinho mais sobre a dor visceral. Aí nós vamos falar das cefaleias, né? Mas aí não nas questões somente emocionais, né? Qual é o tipo de comportamento e de crença que a pessoa tem para estar sendo um facilitador a ter dor de cabeça, cefaleia. Nós vamos ter lá uma classificação das mais comuns, né? Que nós temos e o porquê acontece cada uma delas. Porque nós temos uma aplicação do espiral específico para dor de cabeça, que é muito, muito legal. É quase uma redução imediata da dor, principalmente quando essa dor é por tensão, né, por estresse, aquela dor de cabeça por ansiedade, por agitação, né, que nós temos muito, né, porque nós temos vários tipos de cefaleia relacionada à alimentação, também para as questões patológicas, enfim, também pode ter, né, e nesse caso nós podemos usar o esparadrapo como uma terapêutica complementar, né, para estar auxiliando na eliminação ou pelo menos diminuição de uma dor, quando essa dor de cabeça está relacionada a alguma doença mais séria, né, enfim. É mais ou menos o que está escrito aí nesse slide, né? Boa tarde, dona Vera, tudo bem? Você chegou quase no final. Uma dicasinha aí só para vocês experimentarem, caso vocês tenham dor de cabeça tensional. Vocês vão colocar um esparadrapo da forma que está aí na foto, né? Pega um esparadrapo, quem trouxe essa indicação aí foi a doutora Miriam. Então, vocês vão pegar, né, um esparadrapozinho, colocar exatamente no formato atrás da orelha. E é impressionante. Quem tiver, eu espero que vocês não tenham dor de cabeça tensional durante a semana. Não desejo isso a vocês. Mas caso alguém tenha, vocês façam essa utilização, porque é muito, muito, muito legal. Eu fiz essa semana e a gente tem muita atenção, às vezes nem por ansiedade, né? Mas como postural também, né? Trabalhando um tempo sentada e essa área, né, da região de ombros e pescoço fica super mega comprometido. Também eu fiz a experiência essa semana e comigo funcionou. Então a dor visceral tem uma explicação ali, né? Porque isso é importante, tá vendo? Falando sobre as questões do estômago, né? Como é que ela é projetada, o que acontece na parede abdominal, quer dizer, então, se nós quisermos atingir, por exemplo, alguém que tenha um comprometimento com gastrite, úlcera ou algo assim, né?
É um conhecimento que eu preciso estar a par. Perfeito até aí. Oi, Elisa. O pessoal chegou tarde no finalzinho da introdução. Oi, tudo bem, Elisa? Alguma pergunta? Então, a semana que vem que nós vamos ter realmente o curso propriamente dito. Hoje foi uma introdução, ganhamos um bom tempo, né? Ganhamos um bom tempo aí de informação. Para quem já é aluno, já vai ter acesso, já pode estudar. Eu vou estar colocando os vídeos que eu coloquei hoje lá no espaço. Tem alguns lá da técnica em si, né? Mas agora... Pois é, Cir, olha só. Nós tivemos agora 2 horas de aula, das 9 às 11, né? Uma boa apresentação do conteúdo e nós conversamos bem a respeito. Eu acho que ficou muitas coisas claras. Então, a pergunta é se no domingo, para ficar um horário, vamos dizer, humano, humano, aí depende dos alunos que já estão matriculados. Eu queria sugerir para vocês, porque os alunos que vão ainda se matricular, eles vão ter acesso ao que eu gravei hoje. Então, ganha-se umas 2 horas aí de explicação de todos os temas. Eu queria combinar com vocês, se for possível, para todos vocês, nós fazermos a aula das 1 às 6 da tarde. Liberar o domingo de manhã para nós, a semana que vem, e completar nossos estudos da 1 às 6. Que vocês concordam? Quem é matriculado concorda? Pode ser da 1 às 6, não fica um pouquinho? Isso, das 13 às 18. Pode ser Julie, pode ser Eunice. Pode? Para mim seria melhor que se tivesse pela manhã. Ai, meu Deus, você... Ai, que faz agora? Ai, ai. Mas sair exato... Mas online você sai às 16 horas? Ou Edilene? Ai, que bom, H. É bom, é que eu vou repetir para vocês também. Vamos resolver isso, Edilene. Online, né? Podemos, a Eunice é ótima, né? Ela é pau para toda obra. Então, nós podemos ganhar, Edilene, podemos marcar, então, porque eu acredito que meio-dia e meio, por exemplo, né? Às 5h30, se você perder 1h30 de aula, porque vai ficar muito, depois de 1 hora do que eu for falando, depois de 5 horas falando, de 4 horas falando, com certeza nós vamos ficar muito mais nas dúvidas, né, e tudo mais. Aí eu dou o auxílio para você, pessoal, eu e você, caso necessite, né, e vai ficar, você acompanhando até as 4, Edilene, com certeza você vai absorver quase 100% do conhecimento que vai ser passado dia 16. Pode ser assim? Se você não se incomodar, porque senão nós começamos um pouquinho mais cedo para você ganhar uma meia hora. 1 hora, né? Enfim. Isso, pode ficar das 12h30 às 17h30. Aí a Edilene perde só 1h30. Pode ser assim, Edilene? Sem problema? Nós mudamos tudo. Eu faço de manhã até a noite, não tem problema. Só que eu acho que chega um momento que nós não conseguimos mais absorver o conhecimento. Né? Porque imagina, 8 horas, 6 horas falando e vocês absorvendo, acaba... ainda bem que é gravado, vocês têm acesso ao espaço aluno, né? Ainda bem. Certo? Mais alguma pergunta? Eu quero finalizar a nossa aula de hoje com um vídeo. Para quem não viu ainda, veja. Eu vou colocar o filme completo para vocês lá no espaço. Só dia 16, Elisa. Nós vamos repetir esse curso daqui uns 6 meses, mais ou menos. Agora, nesses 6 meses, eu possivelmente vou dar mais uma técnica, na minha opinião, também inovadora, que é a terapia dos anéis. Quem conhece a terapia dos anéis? E domingo nós vamos ter vários cursos intensivos no IES com vários professores. Vai ser sensacional. Quem conhece a terapia dos anéis? Alguém conhece? Então, nós vamos ter também. É sensacional. É sensacional. Conhece, né, Antônio? É muito bacana. É muito bacana.
Bom, então, domingo nós estamos marcados 12h30 às 17h30, né? E é bom, como eu disse a vocês, quem tiver o curso quem não for facilitador holístico, manda e-mail para mim. Quem estiver matriculado nesse curso, manda um e-mail para mim, que eu vou estar também matriculando vocês como facilitadores. Também tem uma bolsa de 100%, enfim, curso gratuito para quem não é facilitador. Para quê? Para facilitar para vocês terminarem esse curso do Spiral Tape, já ser um facilitador para poder estar levando isso para a cidade de vocês. Esse curso presencial. Tá lá no espaço, Lucila, aquele que você fala comigo mesmo. Lucila, pode ser lucila@iets.pro.br ou ead.com.pro.br. Nossa, falei certo? Falei. Mas lá no espaço aluno vai ter meu e-mail lá. Aí eu matriculo vocês no facilitador, porque mesmo que não tenha a intenção de fazer o presencial, esse curso, mas já fica pronto o facilitador. Já é um requisito que é necessário para dar aula pelo IET, e vocês podem dar esse curso na cidade de vocês. E levantar um valor financeiro, poder é sempre muito bom. Esse curso está sendo dado em clínicas, em hospitais, em faculdades, em escolas, em spa, né? Então vale a pena. Cuida mesmo, Edilene, mas rapidinho, né? Porque ele é simples a beça. Então eu vou colocar para vocês, vou encerrar a gravação de hoje, vou colocar mais